Vamos nessa, moçada. Nesse vídeo aqui, tratando da parte de função do segundo grau, vou trazer para vocês aí algumas informações sobre a chamada forma fatorada. Vamos lá. Então, ó, função de segundo grau, a gente sabe que a função de segundo grau é uma função f que vai de R em R, e a cara dela é essa. É uma função f de x ou y do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são coeficientes reais e a tem que ser diferente de zero. Então, até aqui, nenhuma novidade dentro do que a gente estuda na parte de função do segundo grau. Bem, aí, o que vai ser a chamada forma fatorada? A forma fatorada é quando a gente escreve esse polinômio que representa a função do segundo grau em função das suas raízes reais. Então, aqui, ó, se soubermos as raízes, se conhecermos, né, as raízes x1 e x2 da função, podemos definir a sua chamada forma fatorada. Como que a gente vai fazer isso? A forma fatorada é y, de novo, ou f de x, igual a. Esse a que está aqui é o coeficiente a da função, perfeito? Que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Isso aqui, na realidade, é uma regra que ela, inclusive, vale para polinômio de qualquer grau, tá bom? Mas, dentro da parte aqui específica de função do segundo grau, conhecidas as raízes, posso escrever essa função do segundo grau como um produto de fatores do primeiro grau. Então, como é uma função de segundo grau, eu consigo escrever como um produto de dois fatores do primeiro grau, que seria esse, olha, x menos a primeira raiz, então esse aqui vai ser uma expressão de primeiro grau, x menos a segunda raiz, uma expressão de segundo grau. E este a é o coeficiente que aqui está, tá bom? Então essa é a chamada forma fatorada. Y igual a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Muito bem. Aí tem um exercício de fixação aqui, conforme consta aí no PDF também, escrito pela equipe de exatas aqui do Estratégia, que pede para você encontrar a fórmula da seguinte função quadrática, cujo gráfico está representado abaixo. Então, o que nós temos aqui? Olha, nós temos as duas raízes, menos 1 e 3, ok? E temos esse ponto que está aqui, que é um ponto que pertence à função e é um ponto de coordenadas 2, né? Então, tem x igual a 2 e y igual a menos 9. Bom, quero escrever a fórmula dessa função quadrática. Então, claro, você pode ir na ideia de que, Bruno, eu sei que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Peguei esses pontos aqui, fiz a substituição, usei lá o ponto de coordenadas menos 1 e 0, usei o ponto de coordenadas 3 e 0, usei o ponto de coordenadas 2 e menos 9 lá na minha expressão original. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sem problema nenhum, pode fazer assim. Agora, trazendo o que a gente está vendo nesse bloco como forma de resolver essa questão, eu tenho as raízes, porque é sempre importante a gente se lembrar que a parábola toca o eixo x nas raízes da função, perfeito? Então ela toca aqui, olha, no menos 1 e toca no 3. Então são as nossas raízes. Pela forma fatorada, eu já posso deixar indicado então que y vai ter que ser igual a que multiplica x menos uma raiz. Uma raiz que eu tenho é a raiz menos 1. Então, quando eu for fazer x menos menos 1, menos menos 1 vai acabar virando mais 1. Então, eu passo a ter a que multiplica x mais 1, que multiplica x menos a segunda raiz, que multiplica x menos 3. Perfeito? Então, pela forma fatorada, conhecendo as duas raízes, eu já posso chegar nisso aqui. Que y vai ter que ser igual a que multiplica x menos uma raiz, x menos menos 1, então fica x mais 1, x menos outra raiz, x menos 3. Lembrando, as raízes, o 2 não é raiz? Não, não confunda. Raízes são as interseções da parábola com o eixo x, certo? Então as raízes são o menos 1 e o 3. Só que, beleza, conheço, né? Cheguei a essa expressão que está aqui, mas ainda não é a expressão da função, porque eu não consegui ainda falar sobre o valor do a. Nesse caso, a gente pode usar então esse ponto que está aqui, né? Esse ponto, ele pertence à parábola
Então é um ponto que satisfaz essa expressão. Esse ponto ele tem x que vale 2 e y que vale menos 9. Vou substituí-lo, tá bom? Vou chamar esse ponto aqui então ó, de ponto A e vou deixar indicado as suas coordenadas como se fossem 2 e menos 9. Então aqui ó, vou deixar indicado usando o ponto A de coordenadas 2 e menos 9, teremos então, bem, no lugar do y, vou deixar o y isolado aqui no segundo membro, tá bom? Vou deixar indicado assim, olha, que A que multiplica, no lugar desse x, vou colocar aqui, ó, o x do ponto. A que multiplica então 2 mais 1, que multiplica x menos 3, ou seja, que multiplica 2 menos 3, tudo isso é igual ao valor do y, tudo isso é igual a menos 9. Se y é igual a isso é igual a y, tá bom? Foi o que eu fiz aqui, tá? A multiplicado, no lugar do x eu coloquei o 2, A multiplicando 2 mais 1, multiplicando x menos 3, ou seja, multiplicando 2 menos 3, tudo isso fica igual ao y, que fica igual a menos 9. Aí agora, vamos lá. A que multiplica 2 mais 1, que é 3, que multiplica 2 menos 3, que é menos 1. Tudo isso tem que ficar igual a menos 9. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, então eu passo a ter menos 3A igual a menos 9. Ora, se menos 3A é igual a menos 9, é porque então 3A tem que ser igual a 9. E daí A tem que ser 9 dividido por 3. Logo, A tem que ser igual a 3. Pronto. Feito aqui então o cálculo do meu coeficiente A. Agora, e só para deixar claro, né? Esse A, por ser positivo, repare que fica coerente com o desenho que a gente tem aqui dessa parábola, né? Essa parábola tem a sua concavidade virada para cima. Então era de se esperar que obtivéssemos realmente um A positivo, como aconteceu aqui. Agora, para chegar mesmo à fórmula da função quadrática, posso então substituir o A por 3 e deixo então indicado o resultado da seguinte maneira, olha, y é 3 que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 3. Então isso aqui, a depender, né, de uma possível alternativa que você tenha, isso aqui já vale como resposta. A, que a gente viu que era 3, multiplicando x menos uma raiz, multiplicando x menos a outra raiz. Perfeito. Ah, Bruno, mas ele não trouxe assim, ele multiplicou o 3 pelo x mais 1, que aí aqui agora eu vou colocar outras formas, tá? Que eles podem trazer essa resposta. Então ele pode deixar indicado assim, olha, que o y é 3x mais 3, que multiplica x menos 3. Ó, 3 multiplicando x mais 1, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Então fica 3x mais 3 que multiplica x menos 3. Ou, isso aqui não é uma multiplicação não é comutativa, então ele pode deixar o x mais 1 e multiplicar o 3 aqui, olha, pelo x menos 3, deixar a resposta indicada assim, olha, ou y igual a x mais 1 que multiplica 3x menos 9. Entendeu o que eu fiz aqui? Isso tudo aqui são possibilidades que ele pode te dar, tá? Esse 3 aqui, olha, multiplicando x menos 3. 3 multiplicando x menos 3, ficaria 3 vezes x menos 9. 3x menos 9, e aí ele manteria aqui o x mais 1. Ou, claro, pode aqui aplicar, né, a distributiva, ó, 3x vezes x, 3x vezes menos 3, 3 vezes x, 3 vezes menos 3, que vai ser a mesma coisa da distributividade que eu vou fazer aqui embaixo. X vezes 3x, x vezes menos 9, 1 vezes 3x e 1 vezes menos 9. Então vou deixar indicado aqui, olha, ou y igual a x vezes 3x vai ter que dar 3x ao quadrado, x vezes menos 9 vai ter que dar menos 9x, 1 vezes 3x vai ter que dar 3x e 1 vezes menos 9 que tem que dar menos 9. Tá? Então a gente chegaria em y que é igual a 3x ao quadrado, menos 9x com mais 3x tem que dar menos 6x, menos 9. Pronto. Y igual a 3x ao quadrado, menos 9 com mais 3, menos 6.
3x ao quadrado menos 6x menos 9. Todas essas aqui, olha, são opções aí de resposta para o que foi pedido aqui dentro desse exercício de fixação, tá bom? Agora vamos ver uma questão de prova. Dá uma olhadinha nessa que tá aqui, olha, foi uma questãozinha aí da Banca Vunesp, concurso da Prefeitura de Peruíbe, e pedindo então para, com base no gráfico da figura, que é o gráfico de uma função quadrática, você calcular o valor de f de 0,5. Bom, então para eu calcular f de 0,5 vai ser ali o valor do x. Para eu descobrir a imagem de x igual a 0,5, eu preciso saber qual que é a expressão algébrica que dá origem aqui a essa parábola que está representada no gráfico. E aí vocês vão perceber que é uma situação muito semelhante ao do exercício de fixação que a gente fez agora há pouco. Eu tenho aqui, olha, as raízes, certo? E tem um ponto que pertence ao gráfico dessa função. Então aqui, ó, uma raiz 0, a outra raiz é o 4. Vale lembrar, até pelo fato, né, dessa parábola estar tocando aqui no eixo y no 0, a gente sabe que a parábola toca o eixo y no valor do c. Então, se ela está tocando aqui no 0, é porque você já sabe que o c dessa função vai ter que ser 0. Mas vamos aplicar aqui a ideia do teorema ali da fatoração. Então, eu vou ter y, que nesse caso aqui específico da função quadrática vai ser a, que multiplica então x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então eu vou ter y igual a que multiplica x menos uma raiz. Primeira raiz, 0. Ou uma das raízes, né? 0. E x menos a segunda raiz. Qual é a segunda raiz? 4. X menos 4. Então eu passo a ter y, que vai ter que ser a, que multiplica x menos 4. Poxa, mas eu estou precisando descobrir o valor do a. Então, para eu descobrir o valor do a, eu posso usar o fato de que esse ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 3, certo? X igual a 1 e y igual a 3. E vou substituir. No lugar do y, eu coloco 3. E no lugar do x, eu coloco 1. Então eu vou ter 3, que é igual a que multiplica 1, que multiplica 1 menos 4. Daí eu vou ter 3, que é a vezes 1, que vai dar a, 1 menos 4, que tem que dar menos 3. Então eu fiquei com 3 igual a menos 3a. E aí multiplicando isso aqui por menos 1, é como se eu tivesse, vou deixar indicado assim mesmo, tá? Que 3 é igual a menos 3a. Só multiplicar aqui, ó. 3 é igual a menos 3a. Aí multiplicando isso aqui por menos 1, eu passaria a ter menos 3 igual a 3a, de onde a gente conclui, então, que o a tem que ser menos 3 dividido por 3. O meu a, então, teria que ser igual a menos 1. Ok? Esse a negativo, ele faz sentido aqui? Faz. Olha, é uma parábola que tem a concavidade virada para baixo. Então, todo sentido a gente encontrar aqui o a negativo, ok? Daí, então, a gente chega à nossa expressão y, que é igual ao a, que a gente acabou de descobrir que é menos 1. Então, ó, a expressão está aqui, né? A, que é menos 1, multiplicando x menos 4. Só lembrando que do jeito que já está aqui, já dá para eu calcular o que a questão está me pedindo, tá? Porque é só substituir agora o x aqui pelo 0,5. Vou só chegar à expressão mesmo para a gente poder aproveitar o exercício. Então lembra, y igual a menos 1 vezes x, menos 1 vezes x é menos x. Então eu ficaria com menos x que multiplica x, que vai ter que dar então menos x ao quadrado, e menos x que multiplica menos 4, que tem que dar mais 4x. Que eu tinha comentado com vocês no início, que era, o c da função vai ter que ser igual a 0. Tá perfeito, olha, o c da função realmente é igual a 0. Né? O c aqui, ó,
é zero. Faz sentido porque é onde a parábola está tocando aqui o eixo y. O A, negativo, faz sentido, pois a gente tem aqui a concavidade virada para baixo, tá? Então vale lembrar que eu tenho a expressão como y igual a menos x ao quadrado mais 4x, ou posso escrever também que f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Lembra que onde eu tenho y, eu tenho também f de x. Então, y ou f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Se eu trocar o meu x por 0,5, eu passo a ter então isso, olha, f de 0,5 vai ter que ser igual a menos 0,5 ao quadrado mais 4 que multiplica 0,5. Daí então eu passo a ter f de 0,5 igual a, cuidado para não nadar e morrer na praia aqui, né? Cuidado para não jogar tudo a perder aqui no finalzinho. O que a gente descobriu é que a nossa função ela é menos o resultado de x ao quadrado. Então, de novo, não é aquela história de ter o menos x elevado ao quadrado. Não foi isso que a gente descobriu. Não é o menos x. Eu não tive aqui por duas vezes, olha, menos x vezes menos x para chegar a menos x ao quadrado. Foi menos 1 vezes x que deu menos x, e menos x vezes x deu menos x ao quadrado. Então, aqui é 0,5 ao quadrado, que dá 0,25, com o sinal de negativo na frente. Não é menos meio que está sendo elevado ao quadrado. É meio que está sendo elevado ao quadrado. E é o número negativo. É o menos meio ao quadrado. Então, é menos 0,25 mais 4 vezes meio. 4 vezes meio dá 2. Então, a gente vai acabar concluindo que f de 0,5 tem que ser igual a 1,75. Tá bom? Menos 0,25 mais 2. 2 menos 0,25. Isso aqui dá 1,75. E aí, a resposta correta está indicada para vocês aqui. Então, olha, lá na letra A. Tá bom? F de 0,5 acaba sendo igual a 1,75, conforme consta aqui para vocês. Fechado? Mas, de novo, o que foi interessante para a gente aqui, e óbvio, tá? Se quiser fazer a substituição, deixar indicado, Bruno, eu fiz aqui, olha, sabia que y era igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí eu usei o ponto de coordenadas, usei esse ponto aqui, olha, de coordenadas 0 e 0. Ok. Usei o ponto de coordenadas 4 e 0 aqui nessa expressão. Perfeito. Usei o ponto de coordenadas 1 e 3. Tá bom. Eu não usei aí essa ideia da forma fatorada. Tudo bem. O uso aqui, né, dessa forma fatorada não é a única maneira de você resolver o exercício, mas é uma bela sacada. Ok? Tendo aqui esse ponto e conhecendo, né, já que são conhecidas as duas raízes e como ele ainda me deu esse ponto, é um roteiro que você vai poder sempre seguir. Tá bom? Tendo as duas raízes e tendo um ponto que pertence ali à parábola, é um caminho que você sempre vai poder seguir. Então tá feita essa, e com isso eu fecho com vocês então esse bloco, em que dentro da parte de função do segundo grau, apresentei para vocês aí algumas ideias sobre a forma fatorada. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!